Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui hoje nesse nosso encontro maravilhoso, coisa linda de se ver, para falar sobre um tema muito importante com vocês, que é o nome de fachada, equações de primeiro grau, certo? Então o tema da aula de hoje, o nome de fachada que a gente vai ter para a aula de hoje é equações do primeiro grau. Mas Pedrão, por que esse é o nome de fachada? Porque assim, ó, equação do primeiro grau é uma coisa que dentro da matemática aparece o tempo todo, certo? Equação é quando você tem uma expressão matemática com uma incógnita, certo? E uma igualdade. Então, para você ter equação, você precisa ter uma incógnita, algo a ser descoberto, e ter uma igualdade, porque sem igualdade não existe a equação, legal? Você não consegue resolver aquilo. Então, sempre que na matemática existe uma incógnita e existe uma igualdade, você tem na mão uma equação. E assim, meio que você fez a escola, e na escola você deve ter percebido que isso é a coisa mais comum do mundo de acontecer. E que quando você vai resolver uma equação, basicamente, você tem que respeitar algumas regrinhas matemáticas. Joga para outro lado, trocando sinal e blá blá blá, toda aquela historinha que meio que é sempre a mesma coisa. Legal? E, sinceramente, resolver a equação do primeiro grau não é o problema de vocês, tá? Pode ser até que você esteja destreinado, se atrapalhe um pouco na hora da resolução, mas resolver a equação em si não é o problema no final de ninguém, porque basicamente você sempre vai seguir os mesmos passos para isso, eles não mudam, e meio que tudo acaba sendo do mesmo jeito. Pô, Pedro, mas peraí. Eu me atrapalho inteiro nas questões de equação do primeiro grau, sempre me atrapalho. Sempre tenho problemas, são questões ali complicadíssimas. E agora sem falar que, ó, a aula de hoje é de um negócio que ninguém erra, que não tem o que falar e tal. Não é isso. Calma. Lembra que eu disse, o nome de fachada da aula de hoje é a equação do primeiro grau, porque basicamente é assim que vai aparecer no seu edital. Só que, na prática, o grande problema da equação do primeiro grau não está exatamente na equação do primeiro grau ou na resolução dela, mas sim na utilização da incógnita. O grande X da questão é a incógnita, que, diga-se de passagem, é provavelmente a ferramenta mais poderosa de toda a matemática básica. Então, quando a gente fala de equação do primeiro grau, na verdade o que a gente está falando realmente é da utilização, inclusive, da criação e utilização da incógnita. E isso que é uma coisa extremamente complexa e nada comum e padrão para as questões, certo? Então, de novo, o tema fictício da aula de hoje seria a equação do primeiro grau, porque é assim que aparece no seu edital. Mas, na verdade, a aula vai ser sobre a criação e a utilização de incógnitas, porque isso é uma coisa poderosíssima, vai estar presente em quase todas as questões da sua prova. Lógico, todas as questões de matemática, né, de direito administrativo, não tem incógnita, né? Você entendeu. Vai estar presente em quase todas as questões da sua prova. É um tema muito difícil que gera muita dúvida e é uma ferramenta poderosíssima. Então, o nosso debate hoje é sobre por que você cria uma incógnita, o famoso X que a gente está desde a quinta série tentando encontrar, o porquê da criação da incógnita e como descobrir, tá legal? E aí, eu vou até te passar um roteirinho sobre isso. Hoje, a aula é muito prática. Então, eu já vou daqui a pouquinho para a lousa, e na lousa a gente vai começar resolvendo uma questão. E dentro da resolução dessa questão, eu vou explicando para vocês o passo a passo que importa para a gente. Tá ligado? Então, todo o conceito, toda a teoria vai ser apresentada dentro da resolução da questão. Só que eu quero, antes de ir para ela, falar para vocês o que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Quando a gente for resolver essa questão, inevitavelmente a gente vai cair numa equação do primeiro grau. Eu vou resolver essa equação do primeiro grau e vou resolver com bastante calma para você entender todas as etapas, todas as passagens e tudo mais. Show! Mas o que eu quero que vocês prestem mesmo atenção e onde eu vou bater mais é no porquê da criação da incógnita. Para resolver essa questão, a gente vai ter que criar uma incógnita e eu vou explicar para vocês o porquê que eu crio essa incógnita, qual é a minha motivação, o que eu levo em consideração, o que na matemática vai acontecer para você pensar. Acho que agora seria interessante eu criar uma incógnita, tá legal? Então, já fiz muita conversa, já teve muito blá blá blá, eu sei que vocês querem
questão na parada. Então deixa eu jogar aqui a tela que eu não joguei, só uma besta. Agora sim, vem comigo então na tela para começar essa história. Vem aqui. E começando a nossa brincadeira, eu tenho a nossa questão modelo. Lembrando que essa é uma questão modelo, que eu escolhi ela simplesmente para servir como um exemplo para o que eu quero representar. E ele diz: Paulo gastou 1/6 do seu salário mensal com transportes, 1/5 com alimentação, 1/10 com lazer e 1/3 com cartão de crédito. Vida terrível, né? O menor gasto do cara é com lazer. Tá péssimo, tá péssimo. Depois de todos esses pagamentos, ainda lhe restou R$900. Nessas condições, quantos reais ele gastou com a alimentação? Então vamos lá. O cara me contou quais foram os gastos que o Paulo teve e ele quer saber qual é o gasto efetivo com a alimentação, mas temos um problema. Eu sei que com a alimentação foi gasto 1/5 do salário. Só que eu não sei qual é o salário do Mário. Então, na verdade, nessa questão, o que eu quero descobrir realmente é o salário do Paulo. Se eu souber o salário do Paulo, eu consigo calcular o gasto dele com alimentação e qualquer outra coisa. Então, a nossa missão aqui é descobrir qual é o salário dele. E para isso, eu tenho algumas informações. Ele contou para a gente quais foram os gastos do Paulo, certo? Então, até aqui, ó, ele estava contando quais foram os gastos que o Paulo teve. E aí depois ele conta para a gente que após todos estes gastos, ainda restou R$900 de seu salário. Espera aí. Eu sei quais foram os gastos do Paulo, eu sei o quanto sobrou do salário do Paulo após estes gastos. Tá, vamos pensar junto. Se eu virar para você e falar assim, ó, eu ganhei meu salário, gastei 500 no mercado, 500 na academia, 500 no plano de saúde, eu devia rever alguns conceitos na vida, mas tudo bem. Ganhei meu salário, gastei 500 com comida, 500 na academia, 500 com plano de saúde e sobraram R$500. Aí eu perguntasse para você, qual é meu salário? Você responder quanto? 2.000, concorda? Por quê? Porque eu peguei o salário, gastei 500 aqui, 500 ali, 500 acolá e sobrou 500, é porque, somando meus gastos com o quanto sobrou, você tem o meu salário, que é de R$2.000. Legal? Beleza. A mesma ideia aqui. Se eu somar os gastos do Paulo com o quanto sobrou do salário do Paulo, eu vou ter justamente o salário completo dele. Só que no meu exemplo, eu contei para vocês efetivamente quais foram os meus gastos. Só que agora eu não sei. Agora eu sei que foi 1/6 do salário, 1/5 do salário, 1/10 do salário. Ou seja, para eu descobrir o salário do Paulo, eu preciso conhecer os gastos do Paulo. Só que para conhecer os gastos do Paulo, eu preciso do salário do Paulo. Ou seja, para descobrir o salário do Paulo, eu preciso do salário do Paulo. Caraca, velho! E é aí que aparece a incógnita. Por quê? Repara que o único jeito de eu avançar nessa questão é utilizando o salário do Paulo. Só que eu não sei de quanto ele é. E é aí que você cria uma incógnita. Quando o único jeito de você avançar dentro de uma questão é utilizando um número que você não conhece, repito, quando o único jeito de você avançar numa questão é utilizando um número que você não conhece, você cria uma incógnita para ele. Você representa ele através de uma letra. Legal? Então eu vou pegar o salário do Paulo e vou transformar ele numa letra. Quando você quer utilizar um número que você não sabe quanto ele vale, você cria uma letra para representar ele. Tá legal? Tá, Pedrão, então eu vou chamar de X. Ô, velho, vamos sair dessa ditadura do X. Se liberte dessa corrente. Em vez de usar o X, vamos usar uma letra que seja sugestiva. Sei lá, como eu quero representar o salário do Paulo, eu vou chamar de S, tá legal? Então, a partir de agora,
Quando eu falar S, eu estou me referindo ao salário do Paulo. E achei que ficou meio grande, vou diminuir. Tranquilidade? E aí, pensando nisso, vai me equacionar. Olha lá, ele falou, o Paulo gastou 1/6 do seu salário. Bom, peraí, 1/6 do salário é 1/6. 1/6 do salário é 1/6 vezes o salário, tá certo? Então, quando eu quero calcular 1/6 do salário, eu faço simplesmente 1/6 multiplicado pelo salário. Inclusive, já fica a dica. Na matemática, o do, o de, o da, ele sempre representa uma multiplicação. Então, 1/6 do salário é 1/6 vezes o salário. Esse do, esse de, esse da, ele sempre representa uma multiplicação. Isso não vale só para fração, mas também em porcentagem. 40% de 13 é 40% vezes 13. Acabou, tá certo? Então, 1/6 do salário é 1/6 vezes S. Só que, peraí, 1 vezes S dá S. Então, não preciso escrever assim, concorda? Já posso jogar direto aqui e falar que vai ser S/6. Todos de acordo? Beleza. Então, 1/6 do salário mais. Na sequência, ele gastou 1/5 do salário. Então, vai ser 1/5 vezes o salário, só que é a mesma coisa que o salário sobre 5. Acabei de explicar. Depois, mais. Gastou 1/10 do salário. Vou ver um maisinho aqui a mais. Mas assim fica encaixadíssimo, coisa linda de se ver. Mais S/10. Mais 1/3 do salário. S/3. Coisa importante que vocês já deviam saber é que eu tenho toque. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Claramente não estão todos alinhados. Então, vou jogar esses aqui para cima uma vez. Esses para cima uma vez. Opa, não era isso. Esse para cima uma vez. E acho que agora está alinhado. O toque é soberano. Ó, do meio não. Malandrão. Agora sim temos uma questão alinhada. Juntei todos os gastos do Mário e lembra a nossa missão. Quando eu junto os gastos do Mário com o quanto sobrou do salário, que no nosso caso é R$900, eu tenho o salário do Mário. Então tá lá, tá feito. Juntei os gastos dele com o quanto sobrou do salário. Tá lá. Beleza, Pedrão, tá feito, agora é só resolver. Não, meu irmão, calma lá, cuidado. Por quê? Porque eu tenho uma incógnita, certo? Eu tenho uma incógnita. E para resolver uma situação em que eu tenho uma incógnita, eu preciso de uma equação. Guarde isso no coraçãozinho de vocês. Sempre que você tem uma incógnita, para você resolver ela, você precisa de uma equação. Tá, Pedrão? E eu já tenho uma equação. Não, você não tem. O que você tem aqui no momento, é uma expressão matemática, não uma equação matemática. Pedrão, qual a diferença? A igualdade. Para você ter equação, você precisa necessariamente de uma igualdade, tá certo? Aí o cara vira e fala, Pedrão, beleza, deixa comigo. Eu resolvo. Isso é igual a 0. Perdeu o controle. Como que você fala que é igual a 0, irmão? Ah, Pedrão, sei lá, na escola sempre é igualado a 0. Se contenha, homem, se contenha, não é. Vamos lá. Eu vi que quando eu junto os gastos do Paulo com o que sobrou do salário, isso aqui vai dar o
próprio salário do Paulo, concorda? Pedrão, mas eu não sei de quanto é o salário. É lógico que você sabe, é de S. Então, quando eu somo tudo isso, isso vai ser igual a S. Lembra que a sua equação ela tem que estar de acordo com a teoria apresentada ali dentro da questão. Então, agora sim está feito. Juntei os gastos do Paulo com o quanto sobrou do salário dele, certo? E isso é igual ao próprio salário do Paulo. Está equacionada a nossa questão. Tranquilo? Até aqui dúvidas? Crises? Beleza. Bom, agora vamos avançar. Se você chegou até aqui, parabéns, você já sabe tudo sobre interpretação de enunciado e transformar ele em matemática. A partir daqui virou uma questão de resolução de equação do primeiro grau. O que eu tenho na lousa é uma equação do primeiro grau e eu preciso resolver essa equação, tá certo? Como que eu resolvo uma equação? Isolando a incógnita. E o que significa isolar a incógnita? Isolar significa deixar isolado, separado, sozinho. Então eu vou deixar de um lado da igualdade a nossa incógnita isolada e do outro lado os números. Tá, Pedrão, mas não está isolado aqui? É lógico que não, já que do outro lado da igualdade ainda aparece S. Então, em outras palavras, o que eu vou fazer é jogar todo mundo que tem S para um lado, quem não tem S eu vou jogar para o outro. Só que antes de fazer isso, a gente tem que se preocupar com essa situação aqui. Ó. Por quê? Eu tenho aqui a soma de frações. E a gente sabe que para conseguir somar frações, eu preciso fazer o MMC dos números de baixo, tá certo? Então eu vou fazer o MMC dos caras aqui de baixo para poder somar essas frações, tá certo? E aí acabar com ela, tirar a parte de baixo, enfim. Então, junto. Vou fazer o MMC entre 6, 5, 10 e 3. Já falamos de MMC, mas não custa nada, coloca lá 6, 5, 10, 3. Desce a barrinha e vamos fatorar. Não precisa se preocupar em usar números que fatorem todo mundo ao mesmo tempo, tá legal? Então, se você quiser, por exemplo, olhar para o 6, o 6 é par, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3, o 5 não dá para dividir, eu copio, 10 dividido por 2 dá 5, o 3 não dá, eu copio. Beleza? Um pouquinho mais de espaço entre eles só. Beleza. Depois, continuando a brincadeira. Na de baixo, o 6 que estava aqui, ele virou 3, então vou dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 1. Aqui o 5 não dá. O 5 não dá também. Esse 3 fica 1. E aí, para finalizar, só sobrou o 5. Aqui era 1, nem mexe. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. E a fatoração acabou. Ou seja, o MMC entre esses 4 números, que vai ser a multiplicação de todos os elementos da fatoração, vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, nosso MMC é igual a 30. Descoberto o MMC, aí você faz. Desce a fraçãozona, coloca o 30 lá embaixo e faz aquela velha história do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pedrão, para tudo. A minha professora me ensinou a fazer diferente. Ela me ensinou a transformar todo mundo em fração e aí só depois fazer o MMC. Sala, sinceramente, se vocês quiserem fazer isso, transformar todo mundo em fração, manda ver, mas não tem necessidade, legal? Eu prefiro, sinceramente,
manter a fração concentrada só em quem já tem fração. Porque meio que ninguém gosta de fração. Então você vai sair propagando para a humanidade o mal da fração. Então mantém a fração só em cima de quem tem. E aí eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes S, 5S. Mais. Depois. Entendeu? Depois, 30 dividido por 5 dá 6 vezes S, 6S. Mais. 30 dividido por 10 dá 3 vezes S, 3S. Mais 30 dividido por 3 dá 10 vezes S, 10S. Então, estes caras vão ficar assim, o resto é só copiar. Mais 900 é igual a S. Beleza? Como isso aqui só está atrapalhando o louco, como isso aqui só está atrapalhando, eu vou tirar esse pedacinho. Tá difícil aqui, tem um monte de coisa que tá se passando ali. Agora sim. E vou ficar só com isso aqui. O salário do Mário eu vou deixar aqui no cantinho. E tá. Aí, bom, o que eu vou fazer? Vou juntar essa galera agora. 5 com 6 dá 11. 11 com 3, 14. Com mais 10, 24. Então, vou ficar com 24S sobre 30. Mais 900 é igual a S. Bem mais simpático, inclusive. Beleza? Show, Pedrão. E agora? Bom, agora a brincadeira é a seguinte. Eu tenho uma fração aqui. Presta bem atenção nessa passagem que muita gente se atrapalha, embora eu vá falar dela várias vezes ainda no curso. Eu tenho aqui uma divisão por 30 que está me incomodando, tá certo? Então, aqui, para eu continuar essa conta, essa divisão por 30 está me atrapalhando. E eu quero tirar essa divisão daqui. Vamos pensar junto. Qual é a operação matemática? Qual a operação matemática que tira uma divisão por 30? Uma multiplicação por 30, concorda? Quando eu multiplico um número por 30, eu cancelo a divisão por 30 que ele tem. Então, presta atenção. Eu vou multiplicar aqui por 30. Vou multiplicar aqui por 30. Repara que quem eu quero multiplicar por 30? Este cara aqui, ó. É ele que eu quero multiplicar por 30. Acabou. Por quê? Porque quando eu multiplicar essa fração por 30, o 30 que está multiplicando vai cortar com o 30 que está dividindo e a fração vai embora. Então, eu quero multiplicar esse cara por 30. Essa é a minha motivação. Só que dentro de uma equação, eu não posso pegar um dos caras e mudar ele do nada, tá certo? Então, eu até posso multiplicar ele por 30, desde que eu multiplique todo mundo que aparece na questão por 30. Então, presta atenção aqui, que isso é uma pergunta que muita gente tem. Pedrão, como que eu sei que é para multiplicar por 30? Então, vamos lá. Você tem a motivação e o que você precisa fazer. Qual foi a minha motivação? Eu multipliquei por 30 porque eu queria tirar essa divisão por 30. E para você tirar uma divisão por 30, você precisa de uma multiplicação por 30. Então, essa foi a minha motivação, certo? Por causa desse cara que eu estou multiplicando por 30. Mas para poder fazer isso, eu sou obrigado a multiplicar todos os outros também. Legal? Então, por isso que na prova você vai pensar em multiplicar esse cara por 30. O que importa é, multiplicado vai ficar assim, oh não, as coisas não mexem. Então, vou trazer para cá e eu refaço aqui. Multipliquei todo mundo por 30, coisa linda de se ver. Vem você.
Vem você. E vem você. Pronto. Vamos lá. Quando eu multipliquei por 30, ficou o quê? O 24S sobre 30, o 30 multiplicando, cortou com o 30 dividindo, vai ficar simplesmente 24S. A divisão foi embora. Mas, depois, o 900 vai ser multiplicado por 30. Se você quiser fazer a conta, até pode. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer. Então vai ficar 30 vezes 900. Pô, Pedrão, mas não tem que calcular? Não necessariamente. Já te conto que dá 27 mil. Mas você não precisa multiplicar. Já explico. Isso vai ser igual 30 vezes S, 30S. Então, essa é a equação que a gente tem. Essa é a nossa equação a ser resolvida. De novo, se você quiser multiplicar isso aqui, você pode. Só que assim, essa conta, por enquanto, não quer dizer nada para mim. Então, por que eu vou fazer uma conta que eu nem sei se eu preciso fazer? Que eu já explico por que eu estou dizendo isso. Mas vamos continuar. A nossa missão é isolar o S de um lado. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este 24S, que está desse lado positivo, e eu vou jogar para o lado de lá negativo. Este 24S está positivo, eu jogo para o lado de lá negativo. Quando eu faço isso, vai ficar 30S menos 24S, vai dar 6S. Beleza? E do outro lado, eu tenho 30 vezes 900, ou 27 mil, se você fez a multiplicação, o que não importa. Porque, para finalizar, o que eu vou fazer agora? Este 6 que está desse lado multiplicando, eu vou jogar para lá dividindo. E aí acabou. Por quê? O 6 vem dividindo, 30 dividido por 6 dá 5. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 9, 45. Com os dois zeros atrás, 4.500. Acabou. Está descoberto o salário do Paulo. O Paulo recebe R$4.500. Não tem uma alternativa para o 4.500, ainda bem, porque se tivesse, seria cilada, Binô, porque a pergunta não é o salário do Paulo, e sim quantos reais ele gastou com alimentação. Então, para finalizar, é só lembrar que com alimentação, ele gastou 1/5 do seu salário. Então, em alimentação, ele gastou 1/5 do salário. 1/5 de 4.500, que é o nosso salário. E aí é só fazer a continha final. 45 dividido por 5 dá 9, o que volta a ser 900, só para zoar com a nossa cara. Então agora sim está finalizado o gasto com alimentação, que era de 1/5 do salário, 1/5 de 4.500, que vão dar R$900, o que nos leva para a alternativa D de Dançando Lambada, a dança proibida. E com isso a gente finaliza a nossa questão, só que mais do que finalizar a questão, a gente aprendeu o mais importante, que é quando que eu coloco em conta, para que serve em conta. Sempre que você vai utilizar um número que você não sabe quanto ele vale, você cria uma letra para representar ele. E aí expliquei para vocês o conceito de equação, o MMC, e a resolução da nossa equação. Então, questão escolhida a dedo, justamente pela densidade de conceitos que ela tem. Tá legal? E tá lá, agora sim, com a resolução dessa questão.
você visualiza um pouco melhor o que é incógnita. Então, por que a gente cria? Qual a motivação que a gente tem para criar uma incógnita dentro de uma questão? Para continuar essa questão, a gente precisava de um número que inevitavelmente a gente não conhecia, certo? Para avançar nessa questão, eu preciso de um valor de um número que eu não sei quanto ele é. E é nesse momento que a gente cria uma incógnita para representar ele, para aí sim continuar desenvolvendo a questão, tá legal? Só que eu sei que com um caso só, fica aquele sentimento de, Pedrão, eu quero brincar. Pedrão, deixa eu me divertir também. Eu quero resolver essa parada. E aí, nada mais justo do que agora eu jogar uma questão na mão de vocês. Então vai ser o seguinte, eu vou voltar para a lousa, vou jogar para vocês uma questãozinha, certo? E a gente vai, e vou dar um tempo para vocês tentarem resolver essa questão. Vou dar 3 minutinhos. Sinceramente, é uma questão um pouquinho parruda, e eu até acho que vocês não vão conseguir, dentro dos 3 minutos que eu vou dar, resolver ela. Tá legal? Lembra que não tem problema, por quê? Ah, Pedrão, na prova eu tenho 3 minutos por questão. Não. Na prova você tem, em média, 3 minutos por questão. Tem questões que você vai fazer muito mais rápido que isso e tem questões que você vai demorar mais do que isso. Essa questão que eu vou mostrar para vocês agora é uma questão que na prova você vai demorar um pouco mais do que 3 minutos, tá legal? Mas tudo bem, vou jogar a questão, vou dar 3 minutinhos para vocês rabiscarem em cima dela e começar a desenvolver, até porque é importante isso você tentar fazer, até para ver onde você trava, certo? Mais do que 3 minutos ficaria muito ruim para nossa live, galera assistindo e entrar em desespero, então vou dar 3 minutinhos, na sequência eu mato essa questão e você vai perceber que ela é muito parecida com a anterior, tá legal? Então vem comigo na tela e a nossa questão é essa aqui do Mário. Mário gastou 3/8 de seu salário em compras do mercado, 1/6 do salário na educação de seus filhos e 1/9 com despesas de saúde. Depois desses gastos, ainda lhe restaram R$ 500. Qual é o salário do Mário? Vou dar 3 minutinhos para vocês. Na sequência, eu detono a nossa questão, tá legal? Então vai lá, tem para vocês, arrepia, galera. Mais 1 minuto e eu detono. Vai lá.
Bora lá, vamos detonar? Lembrando que, galera, na matemática tem que tentar fazer a questão. Você tem que pegar e tentar resolver. É aí que você vai perceber a sua deficiência. Vou até falar sobre isso. Vem comigo. O que acontece muitas vezes? Lembra que quando eu estou resolvendo a questão, eu naturalmente estou guiando o seu raciocínio. E eu acabo fazendo com que você desvie de alguns obstáculos que você tem aí, certo? Então, quando você pega para fazer a questão sozinho, é que você percebe quais são os pontos que você se atrapalha. Sabe quando a galera fala assim, pô, quando o professor faz, eu entendo, mas quando eu vou fazer, eu me atrapalho? Por que isso acontece? Porque quando o professor faz, ele guia o teu raciocínio e você deixa de tropeçar em coisas que você tropeçaria. Por isso que é sempre importante pegar um momento. Com vídeo aula, então, é maravilhoso. Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão sozinho. Porque aí sim, fazendo sozinho, você entende as suas dificuldades e aí sim, na sequência, quando eu vou resolver, na hora que eu chego nesse ponto, eu automaticamente resolvo aquela sua dúvida, tá legal? Então, bora lá. Vamos para essa. E ele fala, Mário gastou 3/8 de seu salário nas compras do mercado, 1/6 na educação dos filhos, 1/9 com despesa de saúde. Depois de tudo isso, ainda restou R$500 do salário. A pergunta é o salário. As duas são questões de prova. Repara que a estrutura delas é quase idêntica. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez na anterior. Vou somar os gastos com o quanto sobrou e isso vai ser igual ao salário. Então, vamos lá. Primeiro, o Mário gastou 3/8 do salário, então 3S sobre 8. Já vou jogar o S aqui dentro, tá? Porque eu já falei no anterior, já expliquei em relação a isso. Então aqui já vou jogar direto o S aqui dentro. Então 3/8 de seu salário. Ele gastou com compras no mercado, lembrando que onde ele gastou não interessa na nossa vida. Depois gastou... Deixa eu fazer bonitinho aqui só para... 1, que eu tenho toque, 2, que agiliza a minha vida. Show de bola. Tá bonitinho? Tá bonitinho mais ou menos. Tá um pouco deslocado para cá, agora desloca para cá e acho que agora tá exato. Show! Depois gastou 1/6 de seu salário. Então, salário sobre 6 na educação dos filhos e 1/9 do salário. O salário sobre 9... sei lá aonde também não interessa. Vou colocar o S em azulzinho, dá toda aquele charme e elegância da incógnita colorida. Tá. Depois de gastar essa grana, ele contou que ainda sobrou R$500 do salário do Mário. Então, mais R$500. E juntando o quanto ele gastou com o quanto sobrou, eu tenho o salário do Mário, que é justamente a questão que a gente não sabe. Eu não sei qual o salário do Mário, então a gente está chamando de S. Pedrão, quero chamar de X. Chame do que quiser, meu irmão. Você que manda. Sua incógnita, suas regras, tá legal? Opa! Agora sim. Até a estrutura da resolução da equação é igual à anterior. Então vou começar fazendo o MMC da galera de baixo. E aqui ainda tá deslocado, né? Melhorou. Vou fazendo o MMC da galera de baixo. MMC entre 8, 6 e 9 vai ser 72, né? Então, 72 embaixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 72 por 8 dá 9, vezes 3, 27, S, mais 72 dividido por 6... vai dar 12S, opa, não foi? 12S, mais 72 por 9 dá 8, vezes S, 8S. Lembre da incógnita colorida, é a lei do universo. A gente copia aqui, cola aqui, e todo o resto continua. Então, isso... mais 500 é igual a S. Vou juntar a galera aqui para ficar numa única fração. Acho que eu até consigo fazer uma malandragem copiando isso aqui, dando uma mexida. Embaixo eu tenho 72. Em cima 12 com 8 dá 20. Com 27, 47S. 47 sobre 72 mais 500 é igual a S.
essa é a nossa expressão a ser resolvida. O que eu vou fazer aqui? Eu quero tirar esse 72 que está dividindo. Qual é a operação matemática que cancela uma divisão? É a multiplicação. Então, para cancelar uma divisão por 72, eu preciso de uma multiplicação por 72. Então, se eu multiplicar isso aqui por 72, essa fração vai embora. O que pra gente é ótimo, porque eu particularmente odeio fração. Não sei você. Agora, eu só posso multiplicar esse cara desde que eu multiplique todos os outros termos da nossa equação também. Então, qual é a minha motivação? Esse termo. Eu multipliquei por 72 porque eu quero tirar a fração. Essa é a minha motivação. Agora, para poder fazer o que eu quero, eu preciso também multiplicar todos os outros. Belezinha? Tá claro para todo mundo? Show! Vamos continuar então na nossa questãozinha. Multiplicando por 72, aqui é fácil. Vai ficar 72 corta com 72, vai ficar 47S mais 500 vezes 72, não é um bicho de 7 cabeças. 72 vezes 5, 360, com os zeros atrás, 36.000, é igual 72S. E o S é colorido. Para finalizar, jogo quem tem S para um lado, quem não tem para o outro. Então, o 47S vai para lá subtraindo, vai ficar 72 menos 47, 25. 25S é igual a 36.000. E aí, para finalizar, esse 25 que está multiplicando vai para o lado de lá, dividindo. Vai ficar então que o nosso S, ele é 36.000 dividido por 25, que vai ser simplesmente 1.440, que é o salário do Mário, e também pergunta da nossa questão, alternativa certa, alternativa E. Não ficou bonito? Melhorzinho agora, E. Tá lá. Tranquilidade, sala? Crises? Dúvidas? Então tá lá agora com este exemplo, esse caso, você já é um mestre na utilização de incógnita e, de quebra, a gente já conseguiu falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de resolução de equação do primeiro grau. Mas lembrando que o foco da aula de hoje não era sobre a resolução da equação, mas sim a motivação do porquê você cria uma incógnita, quando você opta por, na matemática, construir uma incógnita e usar dentro da sua questão. Tá legal? Então, galera, do fundo do coração, espero que tenham gostado e entendido da aula de hoje. Lembrando que qualquer dúvida pode mandar para mim lá pelo Instagram, inclusive não deixe de me adicionar no Instagram, @profpedrocampos, também no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos. Quando você procurar por Pedro Campos no YouTube, você vai encontrar duas pessoas basicamente. Eu, um careca barbudo de 100 quilos, e um metaleiro cabeludão. Eu acho que você vai saber quem é quem, tá legal? Até toco guitarra, mas muito mal e claramente não tenho cabelo, tá certo? Então não deixe de me adicionar lá, manda mensagem, dúvida, tamo junto. Um beijo enorme, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até uma próxima aí. Tchau, valeu!